sexta. E de gentil presença. De gentil presença. Presta atenção. Eu estou achando que ele está triste. Estou achando. Eu vou saber. Só está triste, Júnior? Tá não, tá feliz, Júnior? Gentil presença. Era homem presente, era homem que chegava junto, era homem que ajudava, era homem que estava ali para admoestar as pessoas, para mostrar a sua qualificação, a sua qualidade. Era homem guerreiro, homem de guerra, homem que verdadeiramente ele demonstrava que ele era um servo de Deus e filho de crente, filho de Jessé. Jessé era crente, Jessé ele tinha um compromisso com Deus, Jessé era um homem que adorava a Deus, então ele criava um filho por nome de Davi, que estava sendo preparado para ir para a guerra, para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E seria um homem que seria qualificado para vencer os filisteus, para que o povo de Deus agora erguesse a bandeira da vitória por intermédio de Davi. Você guerreiro, você vencedor, em nome de Jesus. A sexta qualidade, vamos para a sétima, para não entrar no assunto. O Senhor é com ele. Pronto. Por que está querendo? Ah, quando as pessoas vão morrer, não está animado. Jesus é conosco ou não é conosco? Ele é conosco ou não é conosco, irmãos? Jesus é conosco. Se Ele é conosco, nós temos que pregar esse espírito de Davi. Ele tinha essas 6 qualidades e a sétima, ele acreditava que Deus era com ele. Ele acreditava que Deus era com ele. Quando você passa a acreditar que Jesus é com você, irmão, você não tem medo de ficar velho. Você não tem medo que venha a conta de luz amanhã cortada. Você não tem medo que o seu nome vá lá para o SPC, se for para o SPC amanhã, depois da manhã você tira. Porque você acredita no Senhor Deus de Israel. Estava comentando com o pastor Jacques ontem, e ele estava passando uma prova, uma luta tremenda. Eu vou até passar a dele por ele, que ele vai contar com certeza. Uma prova tremenda. E no sábado, foi sábado que a irmã pregou aqui, foi? No sábado a irmã pregou, entregou um recado a ele, e ele olhou para o lado e disse: mas como? Negócio de como não? Quando Jesus fala assim, como é, acabou. Deus usou a irmã dizendo que ia enviar alguém para abençoar ele. Quem estava aqui no culto? Pronto. E ontem foi perdendo comigo, e aquela aprovação, aquela coisa e tal, e nós sabíamos o que está acontecendo. Aí hoje pela manhã ele sumiu, não me deu o telefone, eu vou ligar agora, era 6 horas. Aí quando nós viemos no carro, ele contou para mim: você não sabe de uma benção. Tu vai contar? Eu estava em casa hoje de manhã, o telefone tocou, o moço ligou para mim e perguntou o que eu estava precisando. E eu falei que estava precisando disso e disse isso. E ele disse: pois vem aqui ligeiro, que eu vou lhe dar essa quantia para você resolver esse problema. Aí eu volto ligar do Espírito Santo, né? Lá de Damasceno, Minas Gerais. Estou pensando de quanto aí? Pensando de tanto. O dinheiro já está na conta. 2 bênçãos. Só que é ruim, não reparte comigo, que eu estou fazendo parte da bênção dele. Para ser certo, tinha que repartir comigo, né, irmão? Abençoado. Jesus quando fala, vocês estão entendendo? Jesus quando fala, está falado. Jesus quando fala, se cumpre. Porque nós acreditamos no Senhor. Quando Jesus fala, irmão, eu nem me preocupo, vai acontecer e acabou. Vai acontecer e acabou. Eu fico só vigiando, esperando o que pode acontecer. Porque às vezes Deus fala com a gente e a gente acha que não pode ser daquele jeito. Não pode ser daquele jeito. Um dia o profeta para mim e disse assim: olha, Deus está mandando dizer para o senhor que o senhor ore bastante. Eu poderia dizer assim: rapaz, o profeta está me dizendo, não estou orando não. Mas Deus está exortando no sentido: ore bastante, no sentido que
quando eu passei a orar bastante, aí as coisas começam a desmiuçar. O mal começa a aparecer, aí eu começo a tocar que nem Davi. Quando eu começo a tocar que nem Davi, os demônios vão desaparecendo da vida de Saul. E Saul, eles têm que se tornar alegre, porque nós sabemos tocar, nós sabemos ser alegre, nós sabemos ser feliz, nós sabemos ser contente, nós sabemos ser guerreiro, nós somos valentes, porque nós confiamos no Senhor Jesus, nós somos mimosos, nós somos presentes em tudo que diz ser a obra de Deus. Meu irmão, manda vir para você, cadeira ali, por favor, manda vir. Pronto, é presente, obrigado. Mas tem gente que não é presente não, irmão. Ele só quer murmurar. Presente é o que os irmãos estão fazendo aí, entendeu? Essa cotinha, todo mundo ajudar para o bem-estar da igreja. Ah, pastor, já dou meu dízimo. Irmão, quem é presente não se preocupa com quem vem, não. Quanto ele mais dá, mais ele recebe, não é? A Bíblia diz que é dando que se recebe. Enquanto mais o crente dá para Deus, Deus nos abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que eu não murmuro. Quando a sede coloca certas coisas para que nós venhamos fazer, eu não murmuro. Nós levava 10% da sede, aumentou 15%, agora é 17%, e eu te garanto, tomara que seja 50%. Aí temos aqui, irmão, tudo isso para que Jesus abençoe. Abençoe. As coisas vêm dobro, irmão. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, no muito eu o colocarei. Não sei com quem eu estava falando, quando nós comentávamos a respeito de uma pessoa, quando é fiel numa coisinha pequena, se ele aprender a ser fiel, quando recebe uma quantia alta, para ele não se abala em nada, porque ele aprendeu a dar. Não sei, não estou lembrado por que foi que eu comentei isso. Não sei se foi para nada, por que foi? Foi para nada. Você não entendeu? Irmão, quem é de Deus, ele não murmura com nada que ele faz para Deus. Eu vejo crente às vezes que diz assim: rapaz, eu vou dar meu dízimo na igreja e de repente, sei lá, vai faltar. Irmão, se você der, o Deus do céu não pode mentir. A Bíblia não pode mentir. Faça a prova de Deus. Mas eu vou colocar Deus na parede. Não, mas ele não está mandando nós colocar na parede, não. Foi ele que disse. Faça a prova de mim. Se eu não abrir a janela do céu e derramar sobre vocês uma bênção tal, porque dela virá maior abastança, e não é o que? É coisa abundante, é algo extraordinário, é algo que você nem espera que venha acontecer. O Senhor lhe abençoa Um dia eu estava aqui na igreja há um tempo atrás, um ano, 2 anos atrás. Aí uma pessoa disse assim: pastor, eu vim aqui trazer meu dízimo. Aí foi, irmão? Foi. E eu, tá bom, foi para o tesouro Deus dízimo. Não, eu queria entregar na mão do senhor. Mas por quê? É porque é R$10 meu dízimo. Mas por que é R$10? Você ganha R$100 por mês, se sustenta com R$100? Dízimo? Porque eu queria saber. Porque se é oferta, é oferta. Se é dízimo, é dízimo. Aí a pessoa está reclamando que Jesus não me abençoou, porque uma coisa que ele tem que fazer, ele faz o contrário. Não, eu recebo o salário do meu marido que morreu, eu recebo o meu salário, recebo de outra pessoa, mas eu fiquei, nós vamos matar a cara aqui. Mas recebe 3 salários, se eu estiver todos 3. Quer dizer que só isso mesmo? Não faço isso não. Quando a salva passar ali, coloco R$10 de oferta. Jesus te abençoa muito mais. Amém? Então tem crente que ele quer ser guerreiro, quer ser presente, ele quer ser o que? Mimoso, é isso que você deu aí? Animoso. O crente tem que ser animado, irmão. Ele tem que ser animado em tudo que ele vai fazer. Ele não pode dar com a mão direita para a esquerda não ver, é isso? Como é que a Bíblia diz? Dá com a mão direita para a esquerda não ver. Quer dizer, dá sem reclamar, dá sem falar. Se der falando, a bênção sobe.
a bênção desaparece. Você tem que estar sabendo que Deus é com você, amém, irmãos? Então, é o que nós já observamos aqui de Davi. Agora vamos ver para a Bíblia aqui. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 17, versículo 18. Não, vamos diretamente no 32. 1 Samuel 17, 32. É tu mesmo, Samuel. Já encontrou ele, não? E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Ah, irmão, como tem... Eu não sei porque tem pessoas que não gostam da minha expressão às vezes. Você sabe o significado de palavra frouxo? É medroso. Deus chamou o povo de Josué de quê? De quê? Não foi nem de frouxo, não, foi de medroso e covarde. Medroso e covarde. Olha o que Davi fez. Ele chegou, direcionou logo a Saúl e disse: rapaz, por favor, eu vim, irmão, o crente tem que vir preparado para fazer. Entendeu? Ah, não vou fazer não porque só é 3 irmãs. Eu não vou ensaiar não, não, Saúl. Eu não vou ensaiar não porque é 3 irmãs. E eu vou ensaiar aqui. Aí digamos que a Lívia está ensaiando aqui toda triste porque é 3 irmãs. Não? Aí a mocidade está aqui ensaiando. Aí a dona está ensaiando porque é bem pouquinho mocidade. Tem que ser presente, tem que ter qualidade, tem que ser guerreiro, tem que ser preparado, tem que ser de guerra, tem que fazer qualidade para que Jesus possa nos contribuir com a sua bondade. Você está me entendendo? Ele disse: Saúl, não saia por aí fofocando, não saia por aí, outras palavras assim, dizendo para as pessoas que desanimam por causa dele, não, rapaz. Não diga não, pelo amor de Deus, não saia dizendo por aí quem. Não diga não. Davi barrou logo Saúl. Irmão, diga assim: se algum crente vir dizer que as coisas não estão indo, está tudo desorganizado, eu vou dizer para ele: faça igual eu estou fazendo, ou até melhor. Não diga para eles não. Diga comigo, não diga para eles não que nós vamos perder por causa dele. Ele apontou o filisteu. Saúl já estava não sei quantos mil homens, todos feitos aqui uma fileira aqui, ó. Não era circo não, porque lá tinha outra turma, outra fileira dos filisteus, e Golias no meio. Era o mais machão, era o mais forte. É por isso que aqui não tem o mais forte, aqui todos são fortes, não é? É por isso que na obra de Deus todos são fortes, irmãos. Todos têm qualidade, todos estão preparados para enfrentar o circunciso. Aí Davi disse: Saúl, não diga para o soldado que desfaleçam, que fiquem com medo por causa dele não, por causa daquele homem não. Se preocupe não, que eu, Davi, eu vou enfrentar ele, eu vou enfrentar ele. Eu irei pelejar pelo povo de Deus. Irmãos, eu digo para você, enquanto Jesus não me tirar dessa terra, o Isaías, pastor Isaías, é do jeito que você sabe que eu sou, e daqui para melhor. Esse negócio, como falaram uma vez para mim, um profeta demoníaco disse: Deus me disse que você vai levar não sei quantas peixeiradas na entrada da porta. Eu tenho que estar derrotado, profeta, em nome de Jesus. Deus é comigo, louvado seja o nome do Senhor. Já está com 6 anos, e o profeta falou que ainda era no mesmo ano que ia acontecer. Está com 6 anos, então só se for da outra vez agora, porque daquela vez não foi não. E eu estou preocupado em morrer de peixeirada. Eu estou preocupado em morrer de tiro. Eu estou preocupado em nem terminar de falar
dando uma palavra de segurança e de guerreiro. Eu não estou dizendo para você que Jesus vai permitir isso acontecer comigo amanhã ou hoje à noite, porque Ele não vai permitir, porque Ele precisa de mim, eu tenho certeza, porque Ele sabe que eu sou guerreiro. Jesus lê isso aí no seu currículo, meu irmão. Se você é uma pessoa que tem essas qualidades, vamos de novo, irmão Irã, abre lá para eleger as qualidades para os irmãos não esquecer, as qualidades, entendeu? Para você não esquecer as qualidades. Primeiro, nós sabemos tocar. Você não sabe que quem canta é porque está alegre, não é verdade? Você sabe quando eu estou cantando aqui, estou aquela dançadinha, porque eu estou alegre, estou feliz. Você está cantando porque está feliz. Ninguém canta porque você não está feliz. E a Bíblia diz que quem está alegre, canta. Quem está triste? Ah, meu irmão, eu duvido que o crente triste vai cantar. Eu duvido o crente triste vai jogar, entendeu? Eu duvido o crente triste cantar. Ele pode até querer cantar, mas ele fala assim: quando sangue eu andei. Como é que é aquele hino mesmo? Esquece até o hino. Porque está triste, então vai orar. O segredo é orar. O segredo é buscar o Senhor. Quando o Senhor lhe enche de graça, aí ele volta cheio de atitude. Ele volta tocando, ele volta cantando, ele volta glorificando, ele volta enaltecendo o nome de Jesus, porque ele tem uma qualidade de alegria na vida dele. E quem está em Cristo, irmão, ele nunca é triste. Ele nunca pode dizer: eu sou triste. Crente não é triste. Aleluia. Crente é triste? Crente não é triste. Tribulação não é motivo para nós se entristecer. Tribulação não é motivo para nós ficar abatido. Entendeu? Não, pastor, mas o senhor está com conversa, a gente se abate a carne, o espírito não. Se abate a carne, se abate o intelectual, se abate a nossa vida dia a dia. Mas o espírito que está dentro de nós, que glorifica a Deus, ele é alegre. Ele não vê a hora de chegar na igreja para glorificar o Senhor. Ele não vê a hora de ter uma oportunidade. Irmão, eu digo para você, eu nunca rejeitei uma oportunidade e eu nunca disse para ninguém: eu não vou pregar na sua igreja porque eu não. Você já pensou? Eu fui convidado para pregar em São Paulo durante aqueles 20 dias que eu passei. Você já pensou que se aqueles 20 dias eu tivesse triste, irmão? Mas será que naqueles 20 dias eu passei tribulação tremenda? Na hora da pregação, olha para cima, olha de lado, aquela luta, chega, a gente olha pelos olhos espiritual, parece que o nosso rosto está vermelho, não é verdade? Você se sente uma outra pessoa dentro de você. Eu digo: mas que conversa é essa? Eu vou pregar, ai, a tampa da cara, não quero nem saber, porque eu sou guerreiro. Eu sei tocar, eu sou guerreiro. E se eu sei tocar, eu sei alegrar. Saber tocar, irmão, é saber animar, é saber tirar os males, é saber trazer alegria para as outras pessoas. Então quem adora o Senhor Jesus, ele sabe trazer a alegria de Deus para aqueles que verdadeira não têm. E Davi tinha essa qualidade. O homem sabia tocar, e com aquele toque ele ia tirar os demônios de Saul, ele ia tirar os espíritos mal que perturbavam Saul. Porque o crente que serve a Deus, ele não é perturbado. Eu não conheço crente perturbado. Se o crente estiver perturbado, é porque alguma coisa errada está na vida dele. Crente não pode ser perturbado. Crente pode estar até atribulado, mas perturbado não. Perturbado é uma coisa e atribulado é outra coisa. Atribulado, você se atribula achando que aquela luta Jesus vai resolver e você confia que ele vai resolver. Agora, irmão, quando o crente ele se encontra, né, em outra qualidade, aí fica difícil Jesus operar na vida dele. Vamos ver. A primeira qualidade, ele sabe tocar. A segunda, É valente. ele é valente. Diga: eu sou valente. Pois se é valente, diga: glória a Deus. Mais forte, glória a Deus. Mais forte, glória a Deus. Balança o pezinho, glória a Deus. Balança o pezinho, glória a Deus. Assim, glória a Deus. Oh, aleluia. Deu para balançar o pezinho, não é, mano? Glória a Deus. Ele sabe tocar e ele é valente. Vamos lá. Terceiro, É animoso. ele é animoso. Dá glória a Deus, meu filho. Animoso desse jeito.
Deus. Glória a Deus aí, viu? Amém? Diga, eu sou animoso. E se eu sou animoso, eu sou valente. O quarto, Homem de guerra. homem de guerra. Pronto. Homem de guerra. Quem já orou e Jesus resolveu uma causa sua? Levanta a mão. Quem já orou e você sentiu a resposta? Levanta a mão. Pronto. Então você é valente, não é? Você é de guerra, você é guerreiro. Quem já orou sem querer orar, tribulado mesmo? Quem já fez isso? Aleluia, Jesus. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Demais acontece. Aí eu vou orar. Aí eu fico assim, eu vou orar. Presta atenção, gente, de todo mundo, de todo o Brasil, de toda a América Latina. Senhor, Jesus, oh Jesus, Satanás, sai daí. Sai daí, capeta. Entendeu? Está acontecendo com vocês? Você está orando, aí parece que tem alguém querendo atrapalhar, fechar teu caminho. A tua mente fica transvariando, não é verdade? Senhor Jesus, eu te agradeço por estar na tua presença, louvado. Glorifica Deus para me atrapalhar, vai. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Aleluia, Senhor. Eu não sei como pode ser mais. Vai acontecer com vocês? Várias coisas querem te atrapalhar. Deixa eu lhe contar uma história. Se esse irmão for assistir esse vídeo em São Paulo, ele vai saber do que eu estou falando. Um pastor grande amigo meu. Ele trabalhava de pedreiro e ainda ajudava a esposa em casa. E quando foi um dia, ele me chamou para orar na casa dele. Nós conversamos até 1h da manhã, depois fomos orar. Ele estava tão cansado, cada um levantou a voz em oração. E tinha um irmão lá daqueles crentes 150%, porque tem crente que é 150%. O crime tem que ser pelo menos a metade. Se ele for 150%, meu irmão, ele transpassa todo mundo. Só ele faz tudo. Ele é tudo na igreja, ele prega sozinho, ele faz tudo, ele ora sozinho, ele abre a porta, ele fecha a porta, ele faz tudo. Hein? Pega sozinho, ainda bem que pega sozinho. E o irmão fez uma oração, que a oração dele foi 1 hora e lá vai pancada, que eu não lembro os minutos que passou. Depois o outro pastor orou e acompanhou ele, lá vai 1 hora, não sei o que era mais. Quando chegou em mim, eu orei talvez uns 10 a 15 minutos, que a barriga estava doendo, queria ir para casa jantar, estava com fome, estava com sono, queria dormir também, porque ela tinha começado a estar a hora da noite. Então ali não era o momento de eu buscar a Deus naquele momento. Nós temos a nossa hora de particularidade com Deus, então não era necessário ser ali. Porque nós tínhamos que ficar até 1 hora da manhã, para que ficar até de manhã cedo? Senão ia trabalhar no dia seguinte. Então eu fiz a oração rápida. O irmão, que é o dono da casa, como costume, ele ia fazer a oração final de nada. Aí ele começou: Senhor Jesus. Vocês vão rir. Você lembra, mané? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Vai lavar as vasilhas. Pastor Zé não está mentindo. Porque um dia ele lavava as vasilhas, outro dia eram os meninos, outro dia era a mulher dele. E o homem transvariou na oração, tão pesado de sono, que ele disse: Senhor, vai lavar as vasilhas. Você está entendeu? Então o crente ele tem que saber o que ele vai pedir a Deus. Ele tem que ser guerreiro, ele tem que ser de guerra. Ele tem que saber o momento certo dele fazer, a hora dele parar, a hora de dormir, a hora dele levantar. Ele tem que andar na vontade de Deus, irmão, porque senão ele não pode dizer que é guerreiro.